Oi, gente, vocês que assistem aos meus canais no YouTube, Instagram, Facebook. Gostaria de agradecer aqueles que estão acompanhando o canal e se puderem dar um like, é bom para o canal. Porque é o seguinte, estudar determinada matéria requer muita pesquisa. E há alguns dias atrás eu recorri a este livreto daqui, que é o Ofício da Imaculada Conceição. Naturalmente, este livro daqui é um livro que foi publicado, mas a história dele vem do século XV, né? Eu expliquei no outro vídeo, não vou mais falar. E eu havia dito o seguinte, que eu tenho, né, eu estava com um livro da minha mãe, né, que a minha mãe gostava muito de rezar. E então eu estranhava realmente que o Virgulino, o cangaceiro, o Lampião, o famoso Lampião, ele soubesse o ofício da Imaculada Conceição. Então, eu fui nas lojas paulinas e adquiri este livreto que contém aqui, certo? Agora, este livrinho daqui, vejam só como ele está, né? Bem velhinho. Por quê? Porque a minha mãe gostava de rezar. E então, eu sempre achei bonito o ofício da Imaculada Conceição, mas nunca consegui decorar, porque ele é muito longo. Eu não sei quantos versos ele tem, eu ainda não parei exatamente para contar quantos versos tem. Sei que o ofício é cantado e também falado. E então, eu fui verificar o seguinte, que existem muitos livros aí, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, aquela época, né, até a própria nomenclatura, a ortografia era diferente. Aqui eu vou mostrar na página 122, página 122, aqui, eu marquei como era que se escrevia, né? As palavras eram escritas, por exemplo, eu vou mostrar aqui a palavra comunhão, veja, com duas letras M's. Aqui, ó, comunhão, duas letras M's. A outra palavra também, que é da época, né? E imagine isso aqui, que é do tempo de minha mãe, né? E antes, que isso, o ofício foi escrito no século XV, né? Então, como não era escrito certamente em latim, provavelmente em latim, né? Aqui na página 192, eu marquei também, página 192, como se escrevia a palavra ato, acto. Dá para ler aí? Acto. Certo? Portanto, são detalhes que nós devemos observar. Por exemplo, aparecem aí escritas cartas, né? Bilhetes escritos, e as pessoas atribuem, por exemplo, a época que foi o Virgulino quem escreveu, ele estudou um pouco, ele estudou, segundo consta, alguns historiadores já colocaram que ele teve professor particular durante 3 meses e aprendeu a ler, né? Agora, determinados bilhetes, cartas que aparecem, né? Essa época aqui, que a minha mãe, justamente, desse período, ela nasceu em 1916, né?
O Virgulino nasceu antes de 1906. Então, gente, é bom que você observe exatamente se a escrita se condiz com o que as pessoas publicam. Por quê? Recentemente, eu estive com o escritor Leonardo Ferraz, e ele estava justamente perguntando o seguinte, se Manuel Neto, né? Manuel, devia ser Manuel Ferraz Neto, né? Mané Neto. Né? Se ele era, conforme já disseram, analfabeto, né? E ele viu uma correspondência de Mané Neto para a filha dele, Margarida. E a gente sabe que Mané Neto não era analfabeto. E as pessoas colocam nos livros como se Mané Neto fosse um analfabeto. Né? Inclusive, escrevem a letra E, fulano e fulano, né? A gente pronuncia fulano e fulano, né? E fulano, vai depender também da cidade, do estado, tem as coisas, assim, as diferenças linguísticas, né? Agora, é bom que se observe exatamente isso. Aproveitando a oportunidade, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu tenho. E este livreto daqui é original, viu? Eu vou mostrar aqui a cópia que eu tirei, mas eu tenho o original, eu tenho muito cuidado de até manusear o livro, porque este livreto daqui, ó, tá vendo? Esse livreto é um livreto que foi desenhado à mão, inclusive eu até verifiquei, né, qual o lápis que a pessoa teria escrito. Eu creio que era da Faber-Castell, eu creio, porque aqui não tínhamos indústria de lápis, né, nem de canetas. As canetas, a gente sabe que as canetas, por exemplo, Parker, elas eram importadas, e que também, à época, usava-se pena, a pena, caneta, a pena mesmo, chamava-se, até a própria pena de ave já foi escrita com tinta, né? Mas aqui, nesse desenho, né, tem uma coisa interessantíssima, que eu verifiquei o seguinte: depois de tanto tempo, eu passei a analisar, já havia analisado, e eu vi o seguinte, que o termo volante está aqui, ó, volante, não foi um termo criado, no meu entendimento, agora eu sei, para os soldados das volantes que perseguiam os cangaceiros. E eis aqui a prova. Aqui, ó, a prova. Este livro, ele data de 19 de março do ano de 1889. Portanto, antes do Brasil res pública, né? República. Tá aqui, ó. Certo? Tá aqui. E, então, eu verifiquei que, certamente, esse termo volante, volátil, que voletam, né? Eram as polícias, talvez, ainda vou pesquisar mais, da Guarda Nacional. Por quê? Porque esse livreto foi de alguma pessoa, que eu não sei quem foi, mas que era de Floresta. Floresta do Navio. Aqui, ó, tá o nome, tá bem apagadinho, porque eu tirei a cópia. O livro está aqui, bem acomodado aqui dentro, certo? O original, ele está acomodado aqui por pouco. Eu não deixei esse livro na Fundação Gilberto Freire. Eu vou mostrar a vocês com o maior cuidado. Eu creio que será o casario lá de Floresta, do navio. A vegetação, né? Vejam,
certo? Este é o original, este. Aí eu tirei a cópia, tá bem aqui, bem guardadinho, aqui, ó, aqui dentro, que é para não danificar. E aqui eu tirei a cópia, escaneei, e conforme eu falei, aqui tem uma figura, inclusive, que eu creio que seja da Princesa Isabel ou da Imperatriz Leopoldina, né? E aqui, deixa eu ver se eu localizo, né? Aqui seriam os soldados volantes, tá aqui, ó, certo? Os soldados volantes. Aqui é a cópia, viu, gente? O outro eu vou ter o cuidado maior do mundo, porque é um livro que já tem muito mais de 100 anos. 1889, 1900, quase 130 anos, né? Esse livrinho tem quase 130 anos, né? E aqui, se não me engano, eu encontrei aqui Marechal Deodoro da Fonseca. É um desenho, né, gente? É um desenho, tá? Mas como é da época, eu vou mostrar, talvez seja a Princesa Isabel ou a Princesa Leopoldina, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, porque eu estou com um cuidado muito grande. Por conta, vejam que as fardas dos soldados, como eram, né? Vejam, dá para ver, né? Certo? E é mais um estudo que eu tenho que fazer. Eu estou procurando aqui a princesa, né? Deixa eu ver se eu localizo. Um pouquinho de tempo mais, dá para esperar e localizar, né? Aquela época andava-se realmente, era a cavalo. Eu creio que isso aqui é alguma coisa do município de Floresta, do navio, o casario, né? Porque a pessoa era de lá. Está escrito, né? Onde é que eu vou encontrar? Ah, sim, encontrei. A Imperatriz. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Vejam a roupa, né? Esse símbolo aqui, ó. Aqui, ó. Esse símbolo. Aqui a roupa, né? Certo? Então, essa pesquisa que eu faço, e seria bom, né? Que as pessoas procurassem assim como eu localizei esse livro, que estava entre as coisas que a minha mãe deixou, né? Para poder eu justificar a questão do ofício da Imaculada Conceição, que eu tenho quase certeza que o Virgulino, como ele nem frequentava a igreja, a Sila não sabia também o que era um ofício, gente. O ofício da Imaculada Conceição. Ela não sabia. Ela disse que todos os dias o Virgulino rezava o ofício. No mínimo, se passa uma meia hora para cantar e recitar o ofício da Imaculada Conceição. Por ser longo, por ter rituais, inclusive existem as horas apropriadas para si. Quem é católico sabe, né? Católico da Igreja Apostólica Romana sabe que existem as horas de se recitar o ofício. Aí ela disse o seguinte, a Sila, todos os dias, e que antes do massacre lá em Angico, o Virgulino, ele rezou o ofício. Gente, não dava tempo para ele ajoelhar-se, para ele levantar-se, para ele rezar, fazer todo um ritual. Tem um ritual, é um ritual que é da Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, por ocasião do casamento, que uma vez disseram assim, a Dada casou. Gente, existe um ritual. Primeiro, quando a pessoa vai casar na igreja católica, tem que correr os banhos.
né? Os banhos significa que um determinado período durante a missa, os padres, né? Eles dizem que fulano e fulana devem casar. Se houver algum impedimento, que fale antes. Tem até uma musiquinha, vamos lá, né? Por favor, pare agora, né? Tem essa coisa também de, por exemplo, se a pessoa tivesse algum impedimento, se fosse uma pessoa criminosa, se fosse uma pessoa que já casou numa outra paróquia, ela não podia casar novamente em outra paróquia, né? Então, são esses detalhes que nós temos que nos atermos quando formos estudar e analisar determinada matéria. E o cangaço tem muita história, é muito controverso falar e se faz necessário, certo? Que nós respeitemos, né? Por exemplo, no ofício se respeita a liturgia católica, né? Para se cantar o ofício, né? A missa antigamente era muito longa, era em latim, né? Depois que passou a ser em português, algumas coisas, né? Que os padres, eles se comunicam em latim, né? Nós sabemos que é uma forma de, lá no Vaticano, os padres se comunicam em latim, porque é um idioma, né, que é universal para a Igreja Católica e para que todos se entendam, né? Porque se um for falar o grego, o português, o italiano, o francês, o alemão, aí não vai haver a comunicação, né? Então, por hoje é só. Conforme eu disse, eu iria apresentar o livrinho, né, que eu localizei, está tão estragadinho assim tudo, mas eu tenho muito carinho por ele, que a minha mãe lia sempre as orações aqui, e eu gosto muito desse livro. Posteriormente, vou colocar outros vídeos, porque eu vou mostrar também uma outra coisa que eu não vou falar agora, vou deixar só na introdução. Vou mostrar uma coisa que eu já pesquisei em um outro livro, né? Em outro livro, eu pesquisei vários livros para poder, então, fazer os meus trabalhos, tá ok? Por hoje fica aqui. Curta aí o vídeo, dê o like, porque quando eu colocar outras matérias, aí vocês poderão assistir, tá bom?